Boa tarde, segundo ano. Bom, na aula de hoje, nós vamos ver um gênero textual chamado HQ, tá? As famosas histórias em quadrinhos, tá? Então, a história em quadrinho, toda vez que vocês ouvirem esse termo HQ, quer dizer que é uma história em quadrinhos, tá? A gente usa muito esse termo, tá? HQ, abreviatura de histórias em quadrinhos, tá? Então, vamos entender quais são as características de uma história em quadrinhos, tá? A história em quadrinhos, ela é um tipo de texto que serve para divertir, né, o leitor, porque na maioria das vezes as histórias em quadrinhos trazem, né, o humor, né, para nossa diversão. E elas também servem para informar sobre um determinado assunto, tá? A história em quadrinhos, como o próprio nome já diz, ela é apresentada em quadrinhos, né, em quadros, e esses quadrinhos, eles têm uma ordem correta para serem lidos, tá? A gente sempre vai ler uma história em quadrinhos da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? Então, tem sempre essa ordem, tá? Então, da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? As histórias em quadrinhos, as falas dos personagens são apresentadas por meio de balões, tá? E esses balões, dependendo do tipo do balão, a gente entende, né, se o personagem ele está falando normalmente, se ele está pensando alguma coisa, ou se ele está exaltado, gritando, eufórico, tá? Então, nós temos esse balão que é o da fala, né? Esse aqui, que é o balão do pensamento, né? Que parece uma nuvenzinha, tem essas bolinhas, né? E esse aqui, que é cheio de pontinhas aí, né? Que parece uns raiozinhos, é o balão de grito, né? Pra mostrar que o personagem tá exaltado, tá? E a gente entende, né, como que o personagem está naquele momento, tá? Uma história em quadrinhos, ela pode ou não apresentar texto escrito. Existem histórias em quadrinhos que trazem apenas imagens, mas observando essas imagens, interpretando essas imagens, a gente consegue, né, entender a história, mesmo que não tenha nenhuma palavra, nenhum texto escrito, tá? Então, essas são as características de uma história em quadrinhos, tá bom? A tia Raquel vai enviar para vocês, eu tenho aqui vários gibis, né? A gente vai encontrar muitas histórias em quadrinhos em gibis, né? Os famosos gibis aí da Turma da Mônica, né? Que a gente tem muitos lá no colégio, né? A gente ainda vai ler muitos gibis, tá? Que é muito gostoso de ler, uma leitura muito gostosa. E eu vou enviar alguns gibis online para vocês já irem lendo aí, irem se divertindo, tá?